um, o jeito um pouco abstrato com que ele escreve. Por exemplo, não tem muito diálogo definido. Isso foi muito interessante para mim. Um pouco confuso ao começo, mas depois eu gostei muito porque fez uma atmosfera muito interessante, tipo um sonho. Isso foi minha parte preferida do conto. Sim. Bom. Daniel, sua vez. O que você achou? Eu gostei, eu curti. Não foi muito difícil para mim entender o significado geral do conto, mas eu imaginei que era uma época antiga, ou era uma sociedade distópica, não sei exatamente, não sabia exatamente, porque a situação dos colegas no escritório, denunciando elas por ter um estilo de vida imoral ou algo assim, uma coisa muito antiga, não sei, muito que não aconteceria hoje em dia, eu acho que não aconteceria. Então, sim, não essa parte não consegui entender muito bem qual era a motivação do conto. E talvez você falou no início que é uma história bastante antiga, um livro de muito tempo atrás. E talvez nessa época tinha mais significado. Agora é óbvio, ainda existe discriminação, mas não é tão radical, não sei. Achei uma situação um pouco que não acontece hoje em dia. Pelo menos onde eu moro, onde a maioria das pessoas moram. Imagino que em alguns países, em alguns lugares, sim, ainda acontece, mas não é muito comum. Isso é ótimo da Camila estar aqui nesse momento, porque ela vai poder dar a opinião dela sobre isso. Você sabe dizer de quando que esse livro é? Sim, Que sim, época que ele se sim. passa? Sim, gente, Caio Fernando Abreu é o meu escritor favorito. Se eu pudesse fazer uma máquina do tempo, a minha missão seria encontrá-lo. É, essa seria a minha missão, assim, encontrá-lo e agradecer por tudo que ele já escreveu. Então, esse escritor, para mim, é o melhor escritor brasileiro. E ele escreveu de tudo, ele escreveu contos, ele escreveu poesia, ele escreveu teatro, ele escreveu romances, e ele tem essa escrita que eu escutei a Kate falar, que você não sabe, é um narrador, mas é um personagem, então no começo parece estranha, mas à medida que você Ele vai lendo, opina? Ele, ele ele tá opina sendo sutilmente. imparcial ou ele não está narrando? O que vocês O que você acham? acha? Boa pergunta. Vocês acham que o narrador desse texto ele está dando opinião ou ele está narrando os fatos como eles são? Deixa eu escutar o Marcos, que eu ainda não ouvi. Não tem resposta certa, não. Não, Eu não, acho. não tem. Essa é a opinião. Eu acho que ele está falando sobre os fatos como eles são. Ele não está dando a opinião dele. Não. Não, não, tanto que muitas vezes a gente se pergunta, mas eles estão juntos, eles não, o que sabe? Eu acho que ele está Mas escondendo coisa da gente. eu acho que é um observador que não Eu acho que ele conta o que ele quer, não o que é, tipo assim, eu acho que ele está narrando os fatos, mas eu acho que ele pode deixar coisas sem ser narradas. Kate. Sim, eu acho que o narrador parece bem neutral. Neutro, Fora neutro. neutro, obrigada. Fora do fim, porque quando fala de o que acontece com as pessoas como se diz, não é escritório, é Firma. É escritório, mas ele fala escritório. repartição. Sim, repartição, obrigada. Foi uma dessas palavras não muito usadas, né, ou no meu contexto, mas sim, que seriam infelizes para sempre. Sim.
Eu não sei, arrepio com isso. parecia, sim, isso parecia não tão neutro, ou um sonho que tem eles, os personagens do conto, talvez. Foi essa parte que me fez me perguntar, o narrador é eles ou não sei quem é? Eu Foi acho que isso não sim. é. Oh, desculpa. Eu Não, acho que não. isso não é uma opinião, porque para mim ele estava dizendo que essa repartição representa um lugar onde pessoas não podem ser quem eles são mesmo. Então, todo mundo que fica para trás naquele lugar não tem jeito para ser feliz lá. Então, pode ser um fato. Não. É, é. Sim, sim. Opinião, talvez. Sim, eu quero jogar uma provocação, mas primeiro eu vou responder a pergunta do Luan. Esse livro é da década de 80 e ele tem esse ar distópico que o Daniel citou, porque nessa época a gente vivia uma ditadura militar. Então, esse tipo de denúncia, né, o guardião da moral, isso era uma atitude criminosa que podia levar ao cárcere, à prisão, à morte. Então, respondendo vocês, mas uma provocação. Existe na literatura pessoas que acreditam que esse final e foram infelizes para sempre. Algumas pessoas acreditam que Raul e Saul foram infelizes e outras pessoas acreditam que as pessoas na repartição foram infelizes. E então, assim, não é claro, assim, se você lê, você pode ter as duas interpretações, de fato. Então, estudiosos do Caio Fernando Abreu se dividem. Então, eu queria perguntar, eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria de saber quem vocês acham que foram infelizes? As pessoas da repartição que olhavam da janela enquanto eles entravam no táxi, ou eles mesmos, os dois? Quer falar, Daniel? Difícil. Minha interpretação, quando eu li, é as pessoas da repartição, da firma, mas talvez são todos, não tem que ser uns ou outros, podem ser, finalmente todos foram infelizes. Não sei, mas eu entendi que falava das outras pessoas que eram com ciúmes, não sei, era isso. Sim. Alguém tem uma opinião diferente? Eu Não? acho que eu pensei por esse lado também, porque como, eu não sei, eles pareceram sair de cabeça erguida daquele Uhum. negócio todo, sabe? Eu achei que eles Altos e estavam altivos. felizes. Eu gostei muito dessa expressão, altos e altivos. Nunca usei na vida, Mas mas assim, o que é para você alto e altivo? O que vem na sua mente? eu penso que são pessoas de cabeça erguida, independentes, que não se dobram à sociedade ou não estão se importando com o que os outros estão achando deles. Ele repete isso várias vezes ao longo do livro. Então, então, como eles saíram altos e altivos, e toda vez que eles se referiam a isso, quando eles estavam bem, eu não sei, eu acho que eles saíram felizes. E o pessoal da firma aqui ficou triste, Sim. infeliz. Pelo menos pelo que eu pensei. Sim, muito bem, Luan. Kate, você tem uma opinião diferente? Não, eu concordo. E eu amei a opinião do Marcos sobre o que simboliza a repartição. E porque eles saíram ao fim, tipo, escaparam quase no táxi, eu totalmente acreditei que as pessoas sempre infelizes no futuro eram as pessoas da repartição. Porque durante todo o conto, eles são, tipo, quase chegando a ficar juntos. Às vezes parece que eles estão como se diz? A ponto de ficar juntos, de ser namorados, tipo assim. Então, parece que, para mim, talvez porque eu quero que aconteça, que isso acontece ao fim e deixam
aos demais na repartição para estarem felizes. Mas, sim, isso foi a minha opinião. Sim. Sim, também é a minha forma de interpretar, mas muitos estudiosos do Caio falam que eles foram infelizes, porque em qualquer lugar onde eles fossem trabalhar, eles iam lidar com o mesmo preconceito, com o mesmo tipo de gente, que eles nunca iam conseguir escapar desse preconceito. E até hoje, até os dias de hoje, em locais públicos, eu fico muito feliz quando eu escuto o Daniel dizer que é uma realidade muito distante para ele, que ele não pode imaginar, mas no Brasil, se você não vive em uma cidade grande, como São Paulo, Rio, etc., você não poderia estar de mãos dadas ou estarem... E eles nem estavam assim, né? Eles estavam, eram só amigos, mas em cidades menores você vive esse preconceito, você sente na pele isso muito forte. Então, pessoas acreditam que eles foram infelizes aonde quer que eles foram, porque sempre a sociedade ia julgá-los. Ou talvez, acho que foi o Daniel que disse, foi todo mundo infeliz. Todo mundo foi infeliz. Ninguém foi feliz. Ninguém é feliz, né, Daniel? É história triste demais. Não sei. Isso é para qualquer história. Muito bem, pessoal. Eu vou deixar vocês agora um pouquinho, eu não sei se o Luan explicou o que vai acontecer. Você chegou a explicar? Não. Eu vou sair da sala rapidinho e para que vocês tenham a oportunidade de escutar outros sotaques, eu vou trocar de sala. Todo mundo aqui tem um nível bastante avançado, então a gente vai continuar a discussão, né, bastante abstrata. Vocês podem informar para o próximo colaborador resumidamente o que vocês falaram até então e continuar com as perguntas. Eu quero que vocês tenham essa experiência com outros sotaques, ok? Então, mais um minutinho e eu vou mudar vocês de sala.